Olá, boa tarde. Meu nome é Newton César, sou médico neuropediatra. Por 7 anos da minha vida eu fui coordenador de serviços de pediatria, ou seja, coordenei pronto-socorro infantil. E em função dessa experiência e da situação que a gente está vivenciando nesse momento, eu quero trazer uma reflexão para você. E qual é essa reflexão? A reflexão em relação à necessidade do distanciamento social e do isolamento, e que as crianças também devem participar e devem ser incluídas com muito afinco em relação a essa questão do isolamento social, do distanciamento. Por quê? Todos nós sabemos que, embora esteja aí a pandemia do coronavírus e que a letalidade, a mortalidade na população pediátrica seja muito baixa quando a gente compara com a população adulta ou idosa, mas nós sabemos também que algumas crianças podem, sim, em determinadas faixas etárias, apresentar a infecção pelo coronavírus e com sintomas graves. Mas, além disso, nós temos uma outra situação, e essa situação acontece todo ano. O ano passado, o ano anterior, e isso é comum à pediatria todo ano. O que é comum à pediatria todo ano? Nos períodos de março a junho, agora no mês de abril, a gente tem um pico, uma explosão das doenças respiratórias e das infecções virais, e principalmente infecção viral pelo vírus sincial respiratório que causa bronquiolite. E por que é tão importante? É importante porque nesse período, todo ano, se você que é pai, você que é mãe, você vai se recordar o que acontece nos prontos-socorros de pediatria. As horas, a espera torna-se muito prolongada, às vezes até de dias. Por mais que os coordenadores, gestores de serviços de pediatria dobrem os leitos de UTI, não são suficientes para internar todas as crianças. Algumas vezes as crianças com sintomas graves, elas ficam internadas no pronto-socorro, sem vaga. E isso por quê? Em função da superlotação. E nos 2 últimos anos, se você se recordar, você que é de São Paulo, você vai lembrar que teve um hospital grande, privado, que fechou as portas para atender crianças, porque não tinha leito de UTI, não tinha mais condições de atender no seu espaço a demanda gigantesca, que acontece isso invariavelmente todos os anos. Então o que isso quer dizer? Que nessa situação que o hospital fechou, você tendo dinheiro, tendo convênio, não muda. Vai ficar sem atendimento. E qual que é a relação, então, com o coronavírus? Antes, para você entender um pouco do vírus sincial respiratório, ele é também uma questão de saúde pública global. No ano de 2015, 33 milhões de crianças foram infectadas pelo vírus sincial respiratório. Destas, 10%, 3,2 milhões, necessitaram de hospitalização, ou seja, foram internadas. Desse total, 5% foram para UTI. E desse total, 60 mil crianças foram a óbito ao redor do mundo. Só que, obviamente, a bronquiolite, ela matou mais nos países em desenvolvimento, como o Brasil, do que nos países desenvolvidos, como Estados Unidos ou até mesmo a China. Mas por que aqui o vírus sincial respiratório ele é mais grave? Em função da superlotação, em função das condições nutricionais da criança. Então, o que eu estou querendo dizer é que, neste momento que nós temos uma pandemia, nós podemos ter as duas coisas. Nós podemos ter a pandemia pelo coronavírus, que vai acometer adultos e idosos, e podemos ter uma explosão do vírus sincial respiratório acometendo as crianças. E o vírus sincial respiratório nas crianças, diferente do coronavírus, a gente já sabe muito bem que ele pode sim evoluir de forma grave. Boa parte das crianças, principalmente aquelas com menos de 2 meses de idade, ou até aquelas menores de 1 ano, quando apresentam bronquiolite, elas podem necessitar de internação. Por quê? Dá chiado no peito, a respiração fica rápida, afunda essa região, que a gente chama de subcostal,
afunda essa região que a gente chama de fúrcula, a concentração de oxigênio cai, que a gente vê com o oxímetro, fica menor que 94% ou menor que 92%. Menor que 92% tem que internar. Então, se a gente tem uma situação de duas coisas em conjunto, e nos anos anteriores, nós nem tínhamos coronavírus, e os PS de pediatria já não davam conta de atender todo mundo, já fechavam as portas neste período. E o pico é agora em abril, aqui no Brasil. E se eu tenho crianças que precisam ir para o pronto-socorro, qual que é a implicação? Ela invariavelmente vai ter que ir com um cuidador, com o pai, com a mãe, e às vezes até com o vô, com a avó, porque pode ser a única pessoa que essa criança tenha. E aí, se essa pessoa adulta também precisa se deslocar, ela está indo para o hospital. E o hospital, hoje, é o local onde eu tenho mais risco de ser contaminado pelo coronavírus. Então, eu levo uma criança com bronquiolite, por exemplo, com infecção pelo vírus essencial respiratório, e o cuidador pode voltar de lá com coronavírus. Se volta de lá com coronavírus, vai passar para o outro familiar, que pode ser o vô, a avó, o tio, a tia. Ou seja, eu vou estar expondo toda a população ao risco. E a transmissão do vírus essencial respiratório é muito parecida com o do coronavírus, através de gotículas, superfícies, contato. Em algumas situações, ele pode até estar suspenso no ar, como tem estudo que mostra, em algumas situações. Então, nós precisamos, como cidadão, ter consciência que, se eu não me protejo dentro de casa, eu não isolo a criança, eu não cuido da toalete respiratória dela, evito contato, não compartilhar cama nesse momento, não espirrar no rosto um do outro, fazer com que o contato com criança é difícil de não acontecer. Então eu sugiro que nesse período, que apenas um cuidador fique mais em contato com a criança, para que não fique todo mundo tendo contato com ela. Então, nessa situação, se a gente não ter atenção de que o problema de um é o problema de todo mundo, nós podemos sim, diferente da China ou até mesmo de outros países desenvolvidos, ter uma situação alarmante. Por quê? Nós estamos começando o nosso período das infecções respiratórias em crianças. E elas têm um pico agora em abril e vai até o meio do ano, com muitas crianças sendo internadas. Então a gente precisa ter atenção a isso, isolar, porque não pode ficar resfriado nesse momento. E aquelas que já são alérgicas, devemos evitar as cortinas, os tapetes, às vezes até o contato com o animal de estimação, trocar os lençóis de cama, porque tudo isso são situações que favorecem a presença de ácaros e sintomas respiratórios para quem é alérgico. Então, de repente, a pessoa pode desenvolver algum sintoma respiratório, porque agora está começando o outono, as temperaturas vão diminuir, e isso predispõe às doenças respiratórias. Eu posso apresentar sintomas por falta de medidas básicas, como atenção a não ter cortina na casa nesse momento, para acumular pó, acumular ácaro. Porque senão eu vou ter as crianças com problemas respiratórios, que são frequentes, e vou ter muita gente adulta levando essas crianças, e lá no hospital é a maior fonte de infecção do coronavírus. É claro que, se todos nós fizermos a nossa parte, termos atenção ao isolamento, a gente consegue passar por isso, por essa situação delicada, de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais coerente, consciente. Então, deixar para ir no hospital só se apresentar sintomas mais graves, digamos assim. Quais sintomas? Respiração rápida, afundando,
aqui a região subcostal, ou aqui na fúrcula. Se você tiver oxímetro e ver a saturação menor que 92%, aquele chiado no peito, se de repente a criança não for ainda sibilante, no caso, chiado com frequência, se você não tiver remédio para fazer em casa e saber fazer, aí para essas situações ir no pronto-socorro. Porque senão, isso tudo vai nos levar a uma situação de exposição em lugares de risco. E é o que a gente não quer ter nesse momento. E o nosso inverno está começando, diferente de lá na China ou nos países do hemisfério norte, que está terminando. E é no inverno que a gente tem o maior pico. Então a gente vai ter que passar por essa situação com isolamento e com muita cautela e atenção e cuidado ao outro. Porque qualquer um de nós estamos sujeitos a essa situação. Outra coisa importante são para aquelas crianças que já possuem alguma condição prévia, como os prematuros, com menos de 2 meses de vida, ou aquelas crianças que já têm um problema pulmonar ou um problema no coração. Essas crianças precisam mais ainda ficarem isoladas, sem muito contato, e ninguém com sintomas respiratórios próximo a elas, porque a chance delas descompensarem por problemas respiratórios neste período é grande, maior do que nas outras. Então nós vamos ter que fazer um mutirão de atenção e de entender a real gravidade de tudo isso, e que a única forma de prevenir é evitar o contato, a prevenção, medidas básicas de saúde. Este é o melhor remédio que nós temos. Estarmos conscientes e seguirmos as orientações básicas. Lavar as mãos, evitar contato. Com isso, você está protegendo as pessoas que você ama, seu filho, seu avô, sua avó e você. Então vamos, neste momento, nos ater, levar a sério, mas obviamente sem desespero, mas tendo sempre a atenção que, numa situação que se perder o controle, não vai adiantar você ter ou não ter dinheiro, porque o acesso aos sistemas de saúde poderão ser, sim, difíceis. Então vamos evitar que isso aconteça. E nós podemos, sim, evitar que isso aconteça. Uma coisa muito simples, consciência do que o que eu estou fazendo vai implicar na minha vida e na vida do outro. Espero que você possa ter entendido um pouco essa relação, do cuidado que devemos ter com outras infecções respiratórias, porque é justamente essas outras infecções respiratórias que podem fazer com que a gente vá para o hospital, e lá vai ser o local onde a gente vai ter mais chance de se contaminar. Então, distanciamento, contato, em relação ao contato, aguardar passar, manter a calma dentro de casa, só sair para aquelas situações primordiais, como ir ao supermercado, e a pessoa mais rígida da casa. E dentro de casa também, termos a atenção a todas essas regras básicas. Depois eu volto com outras informações que possam ser úteis para você. Obrigado e até lá.